Muito bem, queridos irmãos, eu agradeço ao João e à Juliana o convite que eles me fizeram para estar hoje e ministrando aí o sacramento do batismo no Joca, no Joaquim, e aí agradecendo também ao reverendo João o convite que me fez para poder compartilhar da palavra com os irmãos hoje. É uma alegria sempre muito grande para mim e para minha esposa Jamila e para minha família, quando a gente tem a oportunidade de voltar à Igreja Presbiteriana Betel. A gente já tem um relacionamento aí de irmãos com essa igreja, já passa de 25 anos, né? Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu era magrinho, cabelo pretinho. Eu continuo magrinho, o cabelo é que mudou um pouquinho. Mas são mais de 25 anos. Mas de forma que toda vez que eu venho aqui é sempre uma satisfação muito grande para mim poder estar entre os irmãos. E ainda mais quando é para compartilhar da Escritura Sagrada com os amados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, eu quero pegar uma passagem já conhecida dos irmãos. Eu preguei essa passagem há 2 domingos atrás na igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto. Não vou ler o texto todo, mas eu leio até o verso 7 e a gente deve continuar um pouquinho mais, mas aí eu leio a partir da medida que a gente vai expondo o texto, tá bom? 1 Reis, capítulo 17, eu leio apenas agora do verso 1 ao verso 7. O texto sagrado nos diz assim, irmãos: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou-se, porque já não chovia sobre a terra. Os irmãos provavelmente já leram esse texto algumas vezes. Irmãos, esse tempo aqui era um tempo difícil que Israel estava atravessando. Era um período muito difícil na nação de Israel. Acabe foi um péssimo rei. Não apenas porque administrou mal Israel, mas porque ele não servia ao Senhor. E Acabe fez uma aliança com Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, e juntos, Jezabel e Acabe afundam Israel numa crise espiritual, numa crise de idolatria muito grande. Acabe reinou durante 22 anos em Israel. E nesse período ele transgrediu os mandamentos do Senhor e levou Israel a se afastar de Deus, levou Israel a afundar numa cultura idolátrica e de esfriamento na fé. E isso fez com que Israel afundasse também numa crise econômica, numa crise moral, numa crise política, em todos os sentidos.
A situação não estava boa nessa época. No entanto, havia uma crença, e isso em razão da idolatria de Jezabel e de Acabe, havia uma crença de que Baal, que tinha um status de divindade, Baal era responsável por sustentar a nação. Baal era o deus das estações. E Baal era aquele que podia mandar a chuva, podia cessar a chuva. Era Baal quem dava o sol, quem dava as estações no tempo certo, para que a plantação ela pudesse ser produtiva, pudesse ser frutífera e assim trazer alimentos para a nação. Então, naquela cultura, não apenas em Israel, porque Israel estava afundando na idolatria, mas nas nações circunvizinhas, a compreensão que se tinha era: nós dependemos de Baal, porque Baal é o Deus das estações. Então, essa era a crença naquela época, naquela cultura, nesses dias, enfim. Exatamente por isso que Deus, então, manda Elias. Só o nome Elias, o significado de Elias, significava só o Senhor é Deus. Então, pronunciar esse nome Israel naquela época, naqueles dias, era uma afronta já ao Deus, aquela divindade Baal. Só o Senhor é Deus, não existe outro Deus, apenas o Senhor é Deus. E Deus então chama Elias e manda Elias chegar ao rei Acabe e dizer a Acabe que vai ficar um período sem chover. À luz de Tiago, capítulo 5, nós aprendemos que o período que ficou sem chover em Israel foi de 3 anos e pouco. E esse período foi o período em que Israel agora experimenta uma grande seca. Agora a gente fica se perguntando por quê? Por quê? E agora talvez faça sentido na cabeça dos irmãos, quando Elias então chega para Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos. Segundo, a minha palavra foi o que Deus disse para Elias. Diga isso para Acabe. Porque, irmãos, o que Deus está querendo mostrar aqui para a nação é de que a nossa vida, ela depende de Deus, mas do Deus verdadeiro e não de qualquer outro ídolo que possamos alimentar na nossa vida, ou qualquer outra dependência que possamos ter. A nossa vida está nas mãos daquele que governa as estações, e que não é Baal, mas que é Deus, Jeová ou Javé. Ele sim é o sustentador, é o provedor, é o criador da nossa vida, e Ele então é aquele que cuida de nós. Eu sei que nós passamos por lutas, muitos aqui enfrentam dificuldades. Às vezes nós temos dificuldades de ordem financeira, com a grana apertada, um orçamento extremamente curto. Em razão disso, a gente passa alguns perrengues na vida, né? Porque a grana está curta, o orçamento está apertado. Às vezes o problema que nós enfrentamos é na saúde, uma saúde deficitária, difícil, precária. Dependemos de remédios caríssimos. Às vezes é uma crise no casamento que já vai se arrastando há anos. Enfim, nós enfrentamos lutas. Nós enfrentamos dificuldades. E às vezes nós ficamos nos perguntando: quem é o Deus que está cuidando de nós? Quem é o dono da nossa vida, que governa o universo, que governa as estações e que está cuidando de nós? Esse texto, ele nos dá algumas lições que Deus quer nos ensinar em tempos de escassez, em tempos de crise.
Deixa eu compartilhar com os irmãos algumas dessas lições. O texto já começa dizendo que Elias chega para Acabe e fala: tão certo como vive o Deus de Israel. Tão certo como vive o Senhor. Quão diferente é Baal que não vive. Baal é feito de madeira. Baal é feito de matéria. Mas o nosso Deus vive. O nosso Deus é uma realidade que está vivo, diferente dos outros ídolos, ou diferente dos ídolos, diferente de Baal e tantos outros ídolos. O nosso Deus é um Deus que está vivo. É um Deus que vê, é um Deus que cheira, é um Deus que ouve, é um Deus que atende, é um Deus onde os seus braços não estão encolhidos, é um Deus em que os seus ouvidos estão sempre atentos às nossas necessidades, é um Deus que vê tudo aquilo pelo qual nós atravessamos. Quão diferente é o nosso Deus dos ídolos, que não vê, eles não veem, eles não ouvem, eles não sentem, eles não cheiram, porque são feitos de pau, de madeira. Mas Elias diz: tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva vai cair sobre Israel durante 3 anos, durante os próximos anos. É interessante, a Palestina ela enfrenta um período de seca durante muitos anos, durante muitos meses do ano. Mas mesmo quando não há chuva na Palestina, há um orvalho que cai na madrugada, e esse orvalho, mesmo não tendo chuva, o orvalho já é suficiente para poder deixar a plantação verde, germinar e assim poder produzir algum tipo de fruto. Isso é comum no clima da Palestina. Os irmãos lembram, por exemplo, de Gideão, que queria de alguma maneira provar se a resposta de Deus era essa ou aquela, e ele coloca um novelo de lã no quintal, e no dia seguinte o novelo está molhado. Molhou porque choveu? Não, molhou porque caiu orvalho. O orvalho já era suficiente para poder cuidar da plantação em períodos de seca. E Elias está dizendo para Acabe: Acabe, não vai chover e não vai cair nem orvalho. Porque o Deus das estações, Ele está dizendo para mim que não vai chover. Baal não manda no tempo. Baal não manda nas estações. Baal não faz parar a chuva e nem vir chuva. Baal não controla o sol. Mas o Deus que eu sirvo, cuja face eu estou, Ele vive. E é Ele quem vai impedir, durante os próximos anos, de não chover e nem vai deixar cair orvalho sobre a terra. E dito isso para aquele rei que na cultura, na sociedade agrária, dependia tanto da plantação, imagina 3 anos sem chover e sem orvalho, era a morte certa. Não haveria sobrevivência. 3 anos sem chover, sem ter chuva e sem ter orvalho, a morte era praticamente certa. No entanto, Deus, para proteger agora Elias, porque ele meteu o dedo na cara do rei, e de um rei perverso, pagão, agora Deus tem que proteger o seu profeta. E Deus então diz para Acabe: Acabe, sai daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te ali. Você vai ficar escondido ali. Junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Presta atenção nisso, isso é maravilhoso no texto, irmãos. E ele diz para Elias: Elias, você vai beber da torrente? E eu já ordenei, presta atenção nisso. O Espírito Santo deixou exatamente essa palavra registrada para nós. Eu já dei ordens para que os corvos levem comida para você. Eu já dei ordens. Você sabe por que nós podemos depender de Deus? Porque essa é a primeira grande lição, que em tempos de escassez nós aprendemos a depender de Deus.
E por que nós podemos depender de Deus? Porque nós podemos confiar e depender dEle. Porque Ele sim é o Deus soberano sobre todas as coisas. É Ele que retém a chuva. E é Ele também que dá ordens a essas aves de rapina, para que essas aves levem comida a Elias pela manhã e à tarde. São corvos que se alimentam de carniça. São corvos que se alimentam de carne que já está em estado de depuração. E, no entanto, Deus diz para Elias: Elias, eu já dei ordens. E os corvos vão levar comida para você de manhã e à tarde. Pão e carne, não é interessante? Eu dei ordens que eles levem comida para vocês. Mas isso a gente vê ao longo de toda a Escritura Sagrada. Não é interessante a gente ver que Deus então manda a própria filha de Faraó retirar Moisés, que estava dentro do cesto rio abaixo, e essa mulher, a filha de Faraó, estava tomando banho no rio, e ela então recolhe Moisés e leva Moisés para dentro do palácio e entrega Moisés para agora a mãe dele, para que a mãe então agora esteja cuidando, alimentando. Que Deus maravilhoso, que faz as coisas de uma maneira que dá ordens àqueles que talvez nem creem nele, para que nós possamos nos beneficiar. Olha que coisa impressionante como Deus faz as coisas na nossa vida. Não é interessante a gente ver como Deus usa os ciúmes dos irmãos de José para tirar José e jogar José dentro de um poço, depois tirar José do poço e vendê-lo aos mercadores que iam para o Egito, porque Deus queria Moisés dentro da terra do Egito. Irmãos, Deus dá ordens. Ele sempre está dando ordens, movendo as circunstâncias, movendo as coisas, justamente para que a sua vontade soberana, ela seja realizada em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Então não devemos estranhar que Deus então use um corvo, uma ave de rapina, um só, não vários, né? Vários corvos para levar pão e levar carne para sustentar Elias. E com isso Deus está dizendo para Elias: Elias, o tempo é difícil, mas lembre-se de uma coisa, quem está sustentando você sou eu. Eu creio, irmãos, que vocês já devem ter lido ou ouvido alguma coisa a respeito da vida de George Miller. George Miller, um missionário inglês que viveu na segunda metade do século XIX, e ele se casou, e assim que ele se casou, 3 semanas após o seu casamento, George Miller tomou uma decisão juntamente com a sua esposa, que eles estariam abrindo mão do pastorado da igreja, do salário que a igreja pagava para eles, e eles então iriam, a partir daquele momento, depender exclusivamente de Deus. E eles foram além e tomaram uma decisão e honraram essa decisão durante todo o ministério deles. E a decisão que eles tomaram foi a seguinte: nós vamos depender exclusivamente de Deus para o ministério que nós vamos desenvolver. O ministério que eles queriam desenvolver é a fundação de um orfanato. Eles queriam cuidar de crianças abandonadas, órfãos. E ele então tomou a decisão: nós nunca vamos tornar pública a nossa necessidade. Nós nunca vamos falar para ninguém que nós estamos precisando de dinheiro. Nós vamos viver a nossa vida cuidando de órfãos. Quando tivermos então alguma necessidade, ao invés de falarmos para as pessoas, nós vamos colocar os nossos joelhos no chão e nós vamos pedir para Deus providenciar para nós
as nossas necessidades. Não que seja errado a gente pedir ajuda para as pessoas ou tornar público. Não, isso não é errado. No entanto, George Miller e sua esposa tomaram uma decisão. Nós vamos depender exclusivamente de Deus e nunca vamos dizer para ninguém o que nós estamos precisando. E assim eles fizeram durante os seus 60 anos de ministério. George Miller e sua esposa nunca pediu dinheiro para ninguém. Nunca tornaram público a necessidade, alguma necessidade que eles tinham dentro do orfanato. E, no entanto, George Miller fundou 117 escolas, que educaram mais de 100.000 jovens, distribuiu mais de 275.000 Bíblias em diferentes idiomas. Eles sustentaram cerca de 189 missionários em outros países e construíram cerca de 5 prédios para funcionarem como orfanatos. E ao todo, nos 60 anos de orfanatos e de vida ministerial, eles atenderam cerca de 10.000 órfãos que passaram pelos seus orfanatos sendo sustentados. E eles nunca pediram dinheiro para ninguém. Quando a gente lê a biografia e os exemplos que ele vai dando, que os seus biógrafos dão a respeito dele, às vezes a gente chora de ver o que Deus é capaz de fazer quando nós dependemos dele. Deus estava dizendo para Elias: Elias, vai para lá porque você vai depender só de mim. E a prova de que você pode confiar em mim é que eu sou soberano. E eu já dei ordens aos corvos para que eles levem comida para você. Mas quando eu estava lendo esse texto outro dia, eu fiquei me perguntando por que Deus usou corvos? Por que Deus usou uma ave de rapina? Por que não chamou lá uma food truck para levar comida? Porque Deus, além de ser soberano, Ele é sábio. Além de soberano, Ele é sábio. E Ele sabia que qualquer outro recurso que Ele usasse para poder levar comida para Elias, Elias seria descoberto, Elias estava escondido. Deus estava protegendo a vida de Elias. E ninguém iria ficar olhando para o céu, vendo essas aves passando e se perguntando: onde é que essas aves estão? Estão indo levar comida para Elias. Não, eles não iam perguntar isso. Deus é sábio, Deus usa os seus caminhos diferentes, às vezes esquisitos, possamos até pensar dessa forma. No entanto, devemos entender que Deus usa os seus caminhos estranhos às vezes, mas o seu objetivo é exatamente prover recursos para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. E Deus fez isso de maneira soberana e de maneira sábia na vida do seu profeta. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Totalmente diferente às vezes. E Deus cuidou de Elias. Então, queridos, olha, em tempo de escassez, nós aprendemos a depender de Deus. Nós aprendemos a confiar em Deus. Num Deus que é soberano, num Deus que dá ordens para quem Ele quer, até para os animais, com o objetivo de cuidar de nós. E Ele é sábio. Ele faz isso porque o seu objetivo é proteger a nossa vida e é cuidar de nós. Mas passado algum tempo, aquela torrente secou. E então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: dispõe-te daqui, Elias, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei, de novo, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha que coisa impressionante. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha.
ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Olha a resposta da mulher. Olha a resposta da mulher. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois a gente vai morrer. Acabou, só temos isso. É como se ela estivesse dizendo: até aqui eu tenho economizado e poupado, só tenho esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite. Eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho. A gente vai comer e depois não tem mais nada. Vamos morrer. Mas olha o que o profeta diz. Olha o que Elias diz para ela. Elias lhe disse: não temas. Vai e faze o que dissesse. Mas primeiro... Parece egoísmo de Elias, né? Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Ainda bem que ele não pediu que é um bolo grande. E traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Impressionante. Você vai, faz isso mesmo, faz o bolo, mas faz primeiro um bolinho para mim. Eu vou comer e vou comer o bolinho. Depois você vai e faz para o seu filho. Porque o que ela tinha era suficiente para fazer um bolo pequeno. E o que ia acontecer? Ia morrer. Ela já tinha dito. E Elias então diz: não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Faze o bolo, mas faz para mim mesmo, para mim primeiro. Depois que eu comer, você vai fazer para você e para o seu filho. Eu não sei, se eu estivesse no lugar daquela viúva, eu ia falar: Elias, você tá doido, cara? Eu acabei de falar para você. Eu não acabei de falar para você que o que eu tenho aqui é pouco, eu vou fazer e a gente vai morrer. Se você quer comer, vai em outro lugar. Aqui não. Queridos, vamos ser racional. Seja um pouco racional, não é assim? Você no lugar da viúva, você não ia falar: Elias, espera um pouquinho, eu mal te conheço, você chegou aqui agora. Eu estou aqui já uns dias nesse perrengue, lascado aqui com meu filho, só sobrou isso, você está dizendo que eu tenho que fazer para você? Mas o que ela fez? Mas Elias disse para ela uma promessa. Porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. A gente esquece disso. Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pode fazer, porque não vai acabar a farinha e nem o azeite vai acabar até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. E aquela mulher, diz o verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela fez com base numa promessa do Deus de Israel, de que não iria faltar na panela dela nem a farinha e nem o azeite. E diz o texto que comeram ela e a sua casa muitos dias. Muitos dias. Queridos, a segunda lição que nós aprendemos em tempos de escassez é que Deus tem o poder de tomar os nossos poucos recursos e multiplicar a sua eficácia quando nós confiamos nele. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Aquela viúva creu, ela confiou na promessa do Deus de Israel, de que ela poderia crer mesmo contra
todas as evidências, ela podia crer que Deus iria sustentá-la. Numa época em que estava tendo seca e já estava mais de 1 ano sem chover, porque Elias ficou ali junto à torrente do Oriente durante 1 ano, então já havia 1 ano sem chover e sem orvalho, então já estavam enfrentando todos ali uma grande seca. Ela era viúva é sempre símbolo de fraqueza, símbolo de pobreza, símbolo de necessidade, mas, no entanto, aquela viúva creu, ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus. Mas eu preciso fazer um destaque nessa passagem também. E é muito interessante isso. Sarepta ficava situada no Mediterrâneo, entre as cidades de Tiro e Sidom. Essas 2 cidades eram grandes cidades e cidades importantes dos fenícios. Baal veio dessas cidades. Jezabel veio dessas cidades. E a seca, ela atingiu não apenas Israel, mas ela atingiu várias outras nações no entorno de Israel. E o que Deus está dizendo aqui é que Baal não pode ser aquele que vai sustentar o povo em Israel, e Baal também não tem condição de sustentar o povo na sua própria pátria, na sua própria terra. É apenas um ídolo que não tem poder nem sabedoria para sustentar e proteger os seus próprios patrícios, a sua própria nação, a sua própria pátria. Deus não é Senhor apenas de Israel, mas Deus é Senhor em Israel e Deus é Senhor também longe de Israel. Em qualquer lugar, Deus continua sendo Deus. Baal é impotente em qualquer lugar. Baal é impotente em Israel, Baal é impotente em Tiro, em Sidom, em Sarepta. Baal não é dono de nada, Baal não pode nos sustentar, Baal não pode cuidar de nós, Baal não pode impedir a chuva, Baal não pode mandar chuva, Baal não pode cuidar da plantação, Baal não pode cuidar da criação, Baal não é absolutamente nada. E Deus então manda Elias justamente para Sarepta, para mostrar que lá Baal também é impotente. E é apenas um ídolo que não manda em nada. Jeová reina em Israel e reina também na pátria do pai de Jezabel. Agora há uma terceira lição, e eu caminho para concluir. Olha o que acontece depois. Diz o texto aqui, verso de número 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Presta atenção. E ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive.
Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, Baal era considerado não apenas o Deus das estações, mas era considerado o Deus da vida. Porque se Baal não cuida da plantação, não tenho plantação e eu não tenho com que me alimentar. E se eu não tenho com que me alimentar, eu vou morrer. E a pergunta é, será que Baal vai permitir que eu morra? E aqui Deus então caminha a situação para mostrar para Elias, para mostrar para aquela mulher, para aquela viúva, e também mostrar para aquela nação que o único que pode dar a vida é Deus. O único que pode reter a chuva, mandar a chuva, é Deus. O único que pode tirar a vida é Deus. O único que pode dar vida é Deus. Queridos, Deus é aquele que cria, que governa e que sustenta as nossas vidas. Deus tira a nossa vida quando Ele quer. E Deus pode dar a vida se Ele também assim o desejar. E Deus queria mostrar para aquela nação, dentro da nação onde Baal era tido como um Deus, de que Ele não era Deus coisíssima nenhuma. Então Deus estava mostrando quem é que manda de fato na história humana, na vida humana. E esse milagre tem esse propósito, não apenas de curar ou ressuscitar uma criança, mas o objetivo é de mostrar realmente quem é o Deus que nós cremos. Nós dependemos dele. E há situações na nossa vida, às vezes, que eu sei que a vida ela se apresenta, às vezes, com essa cara de que não adianta mais. Eu não sei, talvez eu no lugar de Elias, na pequenez da minha fé, sabendo que a mulher estava vindo com seu filho morto, eu já ia correr, pegar uma pá, cavar uma cova e jogar o menino dentro. Acabou. Não tem mais jeito. Mas a vida às vezes é assim. Há situação na nossa vida que ela se apresenta exatamente dessa forma. Não tem mais jeito. Não adianta fazer mais nada. O casamento acabou. Não tente a reconciliação. A doença chegou, não adianta mais tratar. Enfim, a vida se apresenta às vezes com essa cara de que não adianta mais. E que a melhor coisa é pegar a pá e sair sepultando tudo. Sair sepultando o sonho de um futuro melhor, de uma vida melhor, de um casamento melhor, de um futuro realmente diferente. Mas quem crê no Deus que nós cremos, a última palavra sempre vai ser dele. Ou para a vida ou para a morte. Sempre vai ser dele. Então nós cremos, queridos, num Deus, e num Deus que age de maneira tão impressionante, de maneira tão maravilhosa, que nós podemos crer que quando a vida se apresenta com essa cara, acabou, não tem mais jeito, e quando todo mundo está dizendo, pode sepultar que não tem mais jeito, aí talvez seja a hora de dobrar os joelhos e clamar, porque nós queremos um Deus que pode ressuscitar sonhos, que pode ressuscitar casamentos, que pode trazer de volta filho para a igreja, que pode trazer um emprego que está difícil. Eu sei que está uma crise lascada aí fora, mas se Deus quiser, não tem ninguém que impede. O problema, às vezes, é que a gente não busca, o problema, às vezes, é que a gente não crê, o problema, às vezes, é que a gente olha mais para as ondas do que para aquele que está querendo nos conduzir sobre as ondas. Quando o profeta Jeremias estava no calabouço, aprisionado, Deus diz para Jeremias, Jeremias, clama a mim. E eu vou te mostrar coisas ocultas que você ainda não sabe. Clama a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe.
Em Lucas 18, o Senhor Jesus Cristo ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. E ainda, quando Tiago fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ele usa o exemplo de Elias. Então nós podemos aprender 3 grandes lições nesse texto. Nós aprendemos que podemos depender de Deus, porque Deus é soberano e sábio. Aprendemos que Deus tem o poder de tomar nossos poucos recursos e multiplicar a sua eficácia. E temos também a lição de que podemos aprender a ter esperança e orar por situações humanamente impossíveis, porque nós temos um Deus que está cuidando de nós. Nós não servimos a Baal, nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro. E por isso nós podemos crer nessas coisas. Agora, queridos, nós olhamos para a vida de Jesus e é impressionante como tudo isso nós vemos na pessoa do nosso Salvador. Jesus também passou por crises. Jesus sofreu muito. E no seu sofrimento, diz a palavra de Deus para nós, que no seu sofrimento ele aprendeu a confiar no Pai. Ele entregou a vida dele ao Pai, confiou ao Pai em todos os momentos. Então Jesus, no momento de crise, ele aprendeu a confiar e a depender do Senhor. No momento de crise, onde a situação era extremamente difícil, a gente vê Jesus indo para o Getsêmani, dobrando os joelhos e orando, confiando de que, por pior que estivesse aquela situação, o Pai sabia exatamente o que estava fazendo e que tinha um plano para ele e que a situação não iria ficar na sexta-feira, mas que haveria um domingo pela frente, haveria uma ressurreição, haveria vida, e que a situação não ficaria na morte, mas haveria vida depois, haveria um sonho que estaria se realizando. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina de que ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Se a viúva tinha tão pouco, diz Jesus, eu não tenho nem onde, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas em que momento a gente vê Jesus desesperado? Em que momento a gente vê Jesus com medo, angustiado, como se Deus estivesse desistindo dele, como se o Pai estivesse desistindo dele? Em hipótese alguma. Nosso Senhor nos ensina a confiar em momentos de crise, a depender em momentos de crise, e a orar em momentos de crise. Se Elias precisava de pão e de água, eu creio que os olhos de Elias não estavam limitados apenas àquela época. Os olhos do profeta olhavam também para o futuro, para aquele que é o pão do céu, para aquele que é a água da vida, para aquele que veio para nos satisfazer plenamente e nos dar a certeza de que aquele que deu tudo por nós, aquele que deu o seu Filho por nós, como porventura não nos daria graciosamente todas as coisas. Queridos, aprendamos a confiar nesse Deus maravilhoso. Nós não confiamos em ídolos, nós não confiamos em pessoas, nós não confiamos em deuses falsos, nós não confiamos em Baal. Baal não manda absolutamente nada. Ele não é o Deus das estações. O nosso Deus, ele sim, é o Deus das estações. É o Deus que criou o universo. É aquele que criou, governa e sustenta cada uma das suas criaturas. Possamos aprender a confiar nele. Que Deus nos abençoe.